por essa parte, igual a gente está voltando um pouquinho para a parte lá do MVVM que a gente estava comentando, eu lembrei aqui de algumas pautas. É normal também a gente eventualmente acabar esquecendo de algumas coisas, de sempre reforçar a parte de fundamentos, assim. Mas quando você começar a fazer esse trabalho com diferentes camadas ali dentro da sua aplicação, vai ser inevitável também você começar a se preocupar nas referências de como as classes estão se conversando ali. Eventualmente você vai precisar, ou se não, você vai cair num problema de gerenciamento de memória, que o Arc não consegue lidar ali, por exemplo. E esses conceitos, assim, para quem está se preparando para uma vaga ali, talvez alguma coisa do tipo, recomendo bastante, tipo, entender, pelo menos de uma forma mais, não precisa cair a fundo, se quiser, ótimo também, mas entender alguns desses conceitos que também a galera sempre pergunta, eventualmente numa entrevista que vai falar um pouquinho sobre iOS, querer entender, pô, você manja o que que é o ARC, que é o nosso Automatic Reference Counting, que faz o gerenciamento da nossa memória. Uma dica também é, pô, saber como que funciona em outras linguagens de programação, gerenciamento de memória, talvez te ajude a fixar melhor essa ideia. Para mim, no caso, foi. Entender um pouquinho ali sobre conceitos de multithreading, olhar ali um pouco fora do iOS também, como funciona threads ali no geral ali, em ciência da computação, como isso funciona. Eu acho que é legal para facilitar o que que é o nosso Grand Central Dispatch ali, o que que ele faz, o que que é o nosso dispatch queue, o que que a gente tem implementado dentro da nossa API. Esses conceitos vai ser inevitável que você vai precisar fazer, assim, mesmo que você esteja no começo, você vai precisar mexer com isso. Então, quando você fazer uma chamada de API, aí você vai ver lá que não foi apresentado na sua tela, vai ter o Xcode lá com o warning roxo ali falando que você não devolveu essa resposta para uma main thread. Então, assim, esses fundamentos, diferença ali, talvez, entre uma class e uma struct ali, você vai cair o que que é reference e value types. Então, assim, minha dica também é ir se preocupando no meio desse caminho e dando uma olhada o que que são esses fundamentos dentro do iOS e Swift especificamente, porque vai ser, assim, isso é certeza que você vai ter que lidar, assim. Então, é um ponto que É eu chamo atenção também. um ponto super importante, porque eu recomendo muito vocês estudarem gerenciamento de memória, fazerem testes não falando de testes unitários, mas entenderem como duas entidades, duas classes se comunicam e como essa ligação entre elas, como o Bruno falou, acontece, para vocês não aprenderem isso com um bug em Da produção pior forma, né? afetando centenas de milhares de pessoas como eu fiz, né. Então, por exemplo, o mais básico, né, então você tem uma collection view, uma table view lá na tela principal, e essa collection view navega para a tela de detalhes, né. Então, por exemplo, num aplicativo super grande que eu trabalhei, eu criei uma relação de delegate, né, entre essas duas, view controllers, então a da tela principal e da tela de detalhes, mas, enfim, esqueci de colocar o week lá, enfim, outra coisa como essa para quebrar esse ciclo, né? Porque uma tela tem uma referência para a principal tem uma referência para de detalhes e a detalhes precisa ter uma referência para a principal para informar sobre alguma ação que aconteceu lá. E aí o que acontecia? Beleza, eu desenvolvi, fiz lá, rodei o aplicativo, acessei algumas telas de detalhes, pô, tudo funcionando bacana. Só que aí, na prática, quando a gente publicou o aplicativo, nesse caso, era um comportamento, foi falha também dos meus testes manuais, né? A gente não tinha QA, não tinha nem outras pessoas para testar na época. Pensar em como o usuário realmente vai utilizar. Então, antes de mandar essa nova publicação, né? Então, por exemplo, nesse caso, o comportamento do usuário era navegar e entrar em várias telas, né, no aplicativo. E aí a gente começou a ver um pico de crash assim, acontecendo nessa mesma versão. E aí, testando, né, lá, a gente começou a perceber que, à medida que a pessoa ia entrando em detalhes, ia navegando lá, entrando em detalhes, essas instâncias da tela de detalhes, elas não eram removidas da memória. Então, ficavam lá, consumindo a memória até não dar mais, né? Então, a pessoa entrava em tantos detalhes que crashava o app. Então, assim, foi um aprendizado bem na prática
de como é importante também conhecer esse fundamento, né, de como gerenciamento de memória acontece, que vem também muito para os fundamentos de computação, né, como uma classe, o que é uma instância, qual é a diferença entre classe, tipos de valor e tipos de referência, né, como essas plataformas como iOS e Android gerenciam isso através do Arc, e outras formas, né.